4h09. Cristiano Zanin, advogado indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, está sendo sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O Bruno Pinheiro está acompanhando e tem mais informações, porque houve embates ali, inclusive, com outros senadores. O Bruno, seja bem-vindo, boa tarde a você. Exatamente. A gente já havia adiantado essa informação que seria uma longa sabatina, na verdade, já dura cerca de 6 horas na Comissão de Constituição e Justiça, com vários questionamentos de aliados do governo e da oposição, inclusive. Houve um encontro que era aguardado do ex-juiz da Lava Jato, que é o senador Sérgio Moro. Durante a sua resposta, o advogado Zanin, futuro ministro da Suprema Corte, respondeu que não vai haver uma mudança de lado e o que o seu lado é a Constituição e que um atual ministro ou futuro ministro é necessário ser subordinado à Constituição. Vamos ouvir o que ele respondeu então durante esta reunião aqui no Senado Federal. Em que causas Vossa Excelência se daria eventualmente por impedido ou suspeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Não estou aqui questionando a sua advocacia de forma nenhuma, também respeito enormemente a advocacia, tenho minha carteira de advogado, mas esses são dados importantes para a nossa deliberação. As regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, regra objetiva é os processos em que eu funcionei como advogado. Se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Inclusive, esse assunto a gente repercutiu diversas vezes aqui na Jovem Pan, era uma resposta aguardada. E agora, há cerca de 15 minutos, cheguei a conversar com o senador Sérgio Moro e ex-juiz da Lava Jato se as respostas de Zanin realmente era o que Sérgio Moro estava aguardando. Vamos ver qual foi a resposta de Sérgio Moro. Eu não poderei, se aprovado for por esta casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa, em qualquer posição, advogado, promotor ou em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, para mim, isso é muito claro e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Essa foi uma outra explicação de Zanin, ainda na CCJ. Agora sim, vamos ver então a fala do ex-juiz e senador Sérgio Moro. Veja, o candidato falou que teve processos que foram anulados, teve processos que o Lula foi absolvido. Os processos de Curitiba houve anulação. Acho que era isso que ele se referia. E depois teve alguns processos em outros locais, que não são meus, não conheço, que teria talvez havido um juízo absolutório. Mas os processos de Curitiba, eles foram invalidados porque o Supremo mudou de entendimento sobre a matéria. E havia sido o Lula condenado em primeiro, segundo e em terceira instância. É isso então, já para a gente finalizar, aguardando esta reunião na CCJ ser encerrada, na sequência inicia aqui a sessão no plenário do Senado, a expectativa às 6 da tarde. O resultado aqui é aguardado entre 60 e 65 votos a favor de Zanin nesta indicação à Suprema Corte. Adalberto Piotto, volto com você no estúdio. O Bruno, essa votação, ela é secreta ou ela é nominal?
vai se saber quem votou a favor e contra a indicação. É secreta. Alguns senadores estão respondendo e já divulgando o seu voto. No caso do senador Eduardo Girão, que já voltou a confirmar que vai votar não, já votou não lá na CCJ. Conversei com outros nomes. O senador Jorge Seife, inclusive, disse que não tem nenhum tipo de condição de votar a favor. Chegou a falar que teve um jantar, teve um encontro de fato, mas que não tem condição de votar a favor. Outros nomes chegaram a me falar que entre os nomes que o Lula tinha interesse de indicar, o nome de Zanin é o melhor nome, olhando os outros que tinham interesse de ser indicado. Então, aguardar esse resultado no início, hoje, antes de iniciar essa reunião, a expectativa era de 55 votos, agora já se fala entre 60 e 65 votos, viu, Piotr? Muito obrigado, Bruno. Esse argumento de senador que diz os outros nomes eram piores do que o do Cristiano Zanin, então vai lá, rejeita todos, até que chega alguém que atenda às prerrogativas esperadas e previstas na Constituição, no conhecimento, seus notórios saber jurídico, regra da impessoalidade na indicação, e assim segue a vida. Esse é argumento de senador, bom, dos males o menor, isso não é papel de senador da República. Aliás, vamos continuar falando sobre esse assunto. Já está conosco aqui o Cláudio Dantas, lá em Brasília. Ô Dantas, seja bem-vindo, boa tarde a você. Já vou emendar aqui um questionamento rápido para você. O primeiro, temos o Dantas já? Não temos o Dantas? Agora sim, temos o Dantas. Dantas, vamos lá. Na pergunta que Zanin, que fez Sérgio Moro a Cristiano Zanin, onde ele se declararia impedido, porque esse é o principal questionamento, até porque é um sujeito das relações pessoais do presidente Lula, que atuou como advogado do presidente Lula, que foi indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal, que julga, por exemplo, crime de responsabilidade, crimes relacionados à presidência da República. Bom, vamos lá. Ele disse assim, nos processos que atuou, ele disse que vai se declarar impedido, mas que a mera etiqueta que esteja ali, Lava Jato, ele não considera um impedimento, sem contar essas respostas dos senadores, dos males o menor. A que ponto chegou o Senado da República, pelo menos na fala desses senadores aí que o Bruno nos trouxe? Dantas, bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. O que nós estamos assistindo na CCJ é uma reunião ali, uma audiência absolutamente protocolar. Nenhum dos senadores ofereceu qualquer resistência real à indicação de Cristiano Zanin, apesar de alguns declararem o voto contra, publicamente, se posicionarem aí por princípio contra a indicação do Zanin. Nenhum deles fez perguntas que realmente colocassem ali, emparedassem o Zanin, que criassem um mínimo de constrangimento para o Zanin. Ele não foi lembrado sobre a investigação lá da Lava Jato do Rio de Janeiro sobre o Sistema S. Também não foi questionado sobre essas denúncias de que teria processos trabalhistas de ex-domésticas que teriam relatado aí maus tratos, enfim, uma série de questões que precisavam de ser esclarecidas nesta sabatina, mas elas nem foram suscitadas. Você mencionou o Sérgio Moro fez esse questionamento, é um questionamento que já está na mídia há semanas e que, Piotr, ministro nenhum indicado por presidente julga imediatamente processos de interesse deste presidente, seja ele ex-advogado ou não. Tanto é que o Zanin, o Toffoli, saiu da primeira, voltou para a segunda turma, e o Zanin vai ocupar um cargo, vai ocupar a cadeira lá na primeira turma, não terá, por certo, aí, de encarar aí os processos da Lava Jato ou da Vaza Jato, aqueles que questionam a Lava Jato. Em relação a outros que possam surgir no plenário, o Zanin vai, como ele disse, ele vai apreciar e vai analisar se declara ou não impedido. No final das contas, a gente sabe que isso é meramente protocolar. Até porque, se ele se declarar impedido ou não, vamos dizer que ele não se declare e a sociedade entenda que aquilo era caso de impedimento. Ou mesmo que o Senado Federal entenda que é caso de impedimento. Não vai mudar nada. Quem que vai proibir de ele não se declarar impedido ou se declarar impedido? Diante do que a gente está vendo aí. Dantas, obrigado, viu? Boa tarde a você. Bom, vamos lá. São 4 horas.